Momento Jurídico com o doutor Eduardo Berbigê. Seja muito bem-vindo, doutor. Olá, Joyce, obrigado. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, determina que União desaproprie terras alvo de incêndios ou desmatamento ilegal. A sociedade rural brasileira se posicionou aí sobre essa determinação. Aliás, todo o setor está preocupado, né, doutor? Essa decisão aí do ministro, ela fere o direito constitucional à propriedade privada? Sim, Joyce, mais uma vez o Supremo legislando, né? Através de uma ação para o descumprimento de preceito fundamental, é o Supremo estendendo, né, as hipóteses de desapropriação. Acho isso perigoso, né? O Supremo tem aberto brechas, né? Tornando cada vez mais largas as hipóteses de desapropriação e de interpretação, né, por parte do Judiciário. Dizendo que o processo tem que terminar e tudo, mas são outras hipóteses. Nós sabemos aí que essa questão de desmatamento ilegal, incêndios ilegais, isso aí tem tido muita interferência, né, de grupos ambientais, de ONGs. Esse conceito tem sido muito amplo, né, e não é a competência do Supremo. O Supremo não poderia interferir isso, não poderia ampliar esse conceito. As hipóteses são constitucionais, isso. Desmatamento ilegal e essas hipóteses, desmatamento e esses conceitos não estão nas hipóteses constitucionais, então o Supremo não poderia estabelecer desapropriação com base nesses conceitos através de uma ação judicial. Então é mais uma vez o Supremo legislando, assim como nós já falamos aqui através de uma DPF também. O Supremo criou barreiras para a reintegração de posse que não existem. Então, quer dizer, o Supremo criando várias barreiras para os produtores rurais, tanto em reintegração de posse, agora ampliando brechas para a desapropriação de terras. Quer dizer, é um absurdo, é o Supremo mostrando aí uma beligerância com o setor do agro que não entendo, né? O Supremo querendo pintar o agro como vilão, quer dizer, comprando a briga das ONGs, enfim, querendo demonstrar, não sei por que parece que o setor do agro não cumpre regras. São exceções as questões do desmatamento ilegal, das queimadas, enfim, dos incêndios. Acho que tem que ser punidos, agora não com desapropriações. Essas desapropriações não estão previstas nas hipóteses constitucionais. Como eu digo aqui, o Supremo não deve reescrever a Constituição, não deve legislar, deve simplesmente interpretar. E aqui o Supremo está legislando, mais uma vez, o que não é aceitável. Doutor, mesmo não sendo competência do STF, o órgão tem um histórico aí sobre desapropriar imóveis produtivos por razões ambientais, que eu acho que mais ou menos já explica até o que você colocou aqui, né? Trabalhando a favor das ONGs, contra o agro. Exatamente. E essas brechas são muito perigosas, né? Como eu disse, não estamos defendendo o desmatamento ilegal, né? Nem as queimadas, mas, volto a repetir, não são hipóteses de desapropriação de terra. As hipóteses são constitucionais. Então, o Supremo não pode legislar, não pode ampliar o rol de hipóteses de desapropriação, porque isso cria um precedente perigoso. Ô, doutor, e como os produtores podem se defender aí e garantir seus direitos? Basicamente, procurar quando tiver os seus direitos vilipendiados com desapropriação, resta recorrer a bons advogados, né? Mas, infelizmente, agora com essa posição do Supremo, os produtores correm sério risco, porque todas as ações vão terminar no Supremo Tribunal Federal. Então, correm sério risco de ter a sua propriedade desapropriada quando for considerado desmatamento ou queimadas ilegais, digamos assim. E por falar em Flávio Dino, doutor, como o senhor vê aí essa intimação do deputado, líder do PL, para explicar aí a questão das emendas? O deputado Sósteres, acho que como meio de pressão, né, para a anistia, ameaçou, digamos assim, o deputado Hugo Mota, né? Eles têm, parece que um acordo lá para a divisão das emendas, que 30% a bancada que comanda, né, pode destinar para onde quiser, e o resto fica dividido entre os partidos. O ministro Flávio Dino intimou os sócios a explicar isso. Me parece mais uma questão inexplicável, né? Por que não intima o deputado Hugo Mota?
porque afinal de contas quem conduz o acordo é o presidente da Câmara, o deputado Hugo Motta. Intime o presidente do poder constituído, que é quem tem a competência para celebrar os acordos, que é o deputado Hugo Motta, porque o presidente do PL deu a declaração, ou que intime, então, o presidente do PL, o deputado Sóstenes lá, o presidente do PL, não, o líder, né? O presidente da comissão, o líder lá, o deputado Sóstenes, mas que chame também o deputado Hugo Motta, que é o presidente da Câmara, que celebrou o acordo, né? É quem tem competência para indicar o presidente da comissão e para celebrar esse tipo de acordo. Eu acho que está faltando, então, a intimação também ao deputado Hugo Motta. Me parece que é uma forma de pressão ao deputado Sóstenes, e está faltando o presidente da Câmara, que celebrou o acordo. Parece que é uma maneira de pressionar o presidente do PL, porque também me parece que o Supremo é contra esse projeto de anistia, eles querem fazer do jeito deles, né? Aquele acordo ali que eles estão conduzindo de poder colocar os condenados com essas penas absurdas ali a 18, 14 anos em prisão domiciliar e elevar a pena do Bolsonaro, né? E dos líderes da suposta tentativa de golpe, né? É isso que eles querem. E outra, o Supremo interferindo onde não deve também. Quer dizer que agora o Supremo manda em tudo. Agora o Supremo Tribunal Federal manda em emendas, legisla. Então coloca o Dino na cadeira do Lula, então coloca o Dino e o Moraes, vamos fazer um triunvirato para mandar no Brasil, então Dino, Moraes, Zanin, ou vamos colocar uma comissão, coloca 7 ministros do Supremo para administrar o Brasil. Quer dizer, está beirando o absurdo. Então... Ô, doutor, não dá para a gente falar aqui das fraudes aí do INSS, o novo escândalo do PT, que tem o irmão de Lula como protagonista. Ali, os aposentados, e inclui também agricultores, foram prejudicados, foram lesados, e vai ser difícil essas vítimas conseguirem uma indenização, conseguirem recuperar, né, esse dinheiro aí que sumiu das contas. Aqui só falamos em bilhões, né? O Brasil é o país dos bilhões, né? Por isso que só falamos em aumentar impostos, nunca é suficiente, é uma sanha arrecadatória absurda. Aí temos que ver o Fernando Haddad com aquela cara deslavada, como se fosse o mais natural do mundo aumentar impostos, 6,3 bilhões de escândalos, várias entidades, né? Uma delas, o irmão do presidente Lula é vice-presidente, não podemos dizer se está envolvido, enfim, mas está lá, né? Isso, né, aí na administração do PT. Então temos aí surgindo um novo personagem, né? O Brasil é pródigo em criar personagens, o careca do INSS, né? Imagina, até agora viram quase 60 milhões na mão do careca do INSS. Aí nós vimos aí agentes da Polícia Federal acobertando, facilitando o acesso a pessoas, ex-presidente do INSS envolvido, ex-procuradores do INSS, né, advogados, ex-presidentes de entidades que presidiam mais de uma entidades, quer dizer, inúmeras pessoas, inúmeros estelionatários envolvidos para desviar dinheiros de aposentados, pessoas que trabalham a vida inteira para ganhar pouco e ainda tem que se ver fraudados por corruptos. E isso envolve aposentadorias de agricultores também. A maioria dos agricultores aposentados com um salário mínimo. Quer dizer, a pessoa trabalha no campo, na roça lá, acordando 5 horas da manhã, pegando no cabo da enxada, voltando para casa ao pôr do sol ali, e depois de 40 anos de trabalho, 35 anos de trabalho, ganha um salário mínimo. Aí vê um bando de malandros ali desviando parte do seu salário que ele não vai recuperar, como tu disseste muito bem. Perdeu, não tem como, vai entrar com uma ação, não tem como responsabilizar, essas pessoas já assumiram. Aí o careca do INSS já embolsou não sei quantos milhões de reais que está no bolso dele, em algum paraíso fiscal, no bolso de deputados, no bolso de políticos, porque não vamos nos enganar, né? Isso só é possível porque existem políticos de alto escalão, né? Representantes do governo, deputados. É impossível mobilizar a máquina pública nesse nível, desviando mais de 6,3 bilhões que foram identificados até agora, porque a
previsão é que tenha mais dinheiro sem a participação do grande número de pessoas, né, e de lideranças do governo por trás disso. Então, quer dizer, não tem como, e esse dinheiro não vai voltar, esse dinheiro não vai voltar, e mais o escândalo de corrupção desse governo, e aí ficam todos com cara de tacho. Estamos punindo quem? Afastando? E não vão para a cadeia essas pessoas? Quer dizer, estão afastados, alguns todos recebendo salário, né? Afastados, que maravilha, que punição. A maioria recebe lá 30, 40 mil reais e estão em casa recebendo salário. Reforma tributária, nós vamos voltar aí nas próximas edições com esse assunto, mas teve um avanço aí, doutor, a CCJ aprovou um calendário para audiências públicas? Audiências públicas, tratar de grandes polêmicas aí, né? O comitê gestor, já estamos tendo polêmicas. Nós não cansamos de dizer aqui, né, Joyce, essa reforma tributária foi aprovada de forma assodada, né? Já temos ações de entidades municipais contra a formação do comitê gestor, né? É querer colocar o Brasil dentro de Sergipe, né? 54 pessoas representando 27 estados e mais de 5 mil municípios, né? Então, já tem entidades municipais questionando essa representatividade, né? Porque são 27 representantes dos 27 estados e 27 representantes representando os mais de 5.400 municípios, né? Então, existe discussão nessa representatividade. Então, vão tentar compor isso, outros problemas que existem, como julgar os processos, né? Porque o comitê gestor que será o polo passivo. O que é o polo passivo? Você entrará com as ações contra o comitê gestor. Hoje você entra contra a União Federal e hoje você entra contra os estados, quando se trata de CMS, e contra os municípios, quando se trata de ISS. Entrará contra o comitê gestor também. Hoje nós temos procuradoria dos estados, dos municípios e da União, né? Procuradoria Federal. Quem vai defender esses processos? Também tem essa dúvida. Então imagina essa bagunça toda, vamos ter que disciplinar, e lembrando que em janeiro do ano que vem já começa, aos poucos, mas começa a entrar em vigor a reforma tributária, nós já estamos em maio. Quer dizer, nada disso foi resolvido, e dizem que não foi precipitada a reforma. Então vocês imaginam a bagunça que vai ser isso no início, a bagunça de processos, de contencioso, não saber quem vai defender, a representatividade que vai ter, a representatividade dos municípios. Não vai ficar bom isso para os estados, municípios, vai ficar confuso, vai ficar bagunçado, o contribuinte não vai entender, a distribuição não vai ficar boa, vai ficar confusa, enfim. Mais uma vez nós dissemos, a reforma teria que ter sido discutida melhor, teria que ter sido feita com mais calma, tudo isso teria que estar já definido, já bem discutido e já mapeado para que nós soubéssemos antes de que a reforma tivesse sido aprovada. Mas não, é aquela velha história, trocar o pneu com o carro andando, né? Como costuma se fazer no Brasil. Então, não vai ser uma simplificação, pode ser que ao decorrer dos anos, depois de 20 anos, torne mais simples, né? Mas quanto contencioso vai gerar até lá, quanta empresa pagando errado, quanta discussão, quanta autuação, quanta confusão essa reforma vai gerar até que ela se torne mais fácil. E fora o aumento de tributo, né? Que inequivocamente, eu já disse, podem me cobrar, vão pagar mais tributos, a reforma vai gerar aumento de carga tributária, e não precisava ter sido feito dessa forma, é que o governo só pensa em arrecadar mais, e principalmente não, mas o setor do agro, o setor de serviços vão ser muito penalizados, vão ter um aumento expressivo da carga tributária, é o governo pensando em cada vez ganhar mais, e cada vez gastar mais, não pensa em eficiência, para cobrir esses escândalos aí, 6 bilhões do INSS, bilhões ali, bilhões aqui, emendas, enfim, esse é o nosso país, infelizmente. Eu quero, para simplificar, está ficando cada vez mais complexo. Aqui, durante as edições de A Força do Agro, com o Momento Jurídico, vamos tentar traduzir, pelo menos, né, com palavras mais próximas do brasileiro, para tentar, talvez, compreender. Doutor, muito obrigada e uma excelente semana para o senhor. Eu que agradeço, Joyce, uma ótima semana a você e a todos os nossos telespectadores.